Pânico, não entre. Bem-vindos à Utopia TV. Bem-vindos ao Quadrinhos. E desta vez, graças à nossa seguidora Juni, vamos falar de mundos distópicos. Quando nós falamos em utopia, você pode lembrar do livro clássico do Sr. Thomas More, Utopia, lançado alguns séculos atrás, de um local paradisíaco, onde problemas eram resolvidos, onde o mundo era harmonioso, uma verdadeira utopia. Mas, e por falar em utopia, podemos também falar na seguinte ideia: utopia é como um horizonte. Quanto mais você caminha, mais ela também caminha. E ela te leva, ela te conduz a sempre caminhar um pouco mais avante, até alcançar ela. A frase é do Sr. Eduardo Galeano. Na verdade, eu modifiquei ela um pouquinho, porque ela é um pouco mais complexa. Mas utopia serve para nos obrigar a andar sempre, sempre e nunca ficarmos parados. Só tem um problema. Se você tem algo idealizado, se você tem um horizonte perfeito, um objetivo a ser alcançado, também pode ter a distopia. E a distopia também refere-se a um futuro, só que nesse caso, um futuro completamente destruído. O caos, a desordem. Um universo onde nada funciona muito bem. E é nesse universo que hoje vamos entrar. A propósito, se você já ler quadrinhos, alguns quadrinhos de super-heróis falam de distopias, como por exemplo X-Men, Dia de um Futuro Esquecido. É bem distópico, um futuro onde a raça mutante está para ser extinta. Por outro lado, nós vamos ter um quadrinho que é O Reino da Manhã, do Sr. Alex Ross, que também fala de uma certa distopia, com uma visão no final tentando ser utópica. Então ela entra na distopia, mas ela também caminha para a utopia. E nós vamos ter também uma coisa que algumas pessoas amam de paixão, não é, Samuel? Terra X, Universo X e Paraíso X, que fazem parte de uma distopia que, ao mesmo tempo que ela é distópica, ela também pode ser um pouco real com a nossa e talvez com fundo, com um horizonte de utopia. Mas, bem, não vamos falar de nenhum desses quadrinhos hoje. Vamos falar de outros quadrinhos, esses sim, com visões completamente distópicas, graças a Juni, que deu algumas ideias nos seus comentários. Então, vamos começar com Y, The Last Man, que tá para virar seriado. Então nós vamos ter um mundo onde é um mundo que algumas pessoas gostariam de sonhar. É um mundo que algumas pessoas gostariam de idealizar, de falar, esse é o meu mundo. Para aquelas mulheres que não gostam de homens, sim, imaginem que os homens morreram, todos eles, ou quase todos eles. Na verdade, todo aquele ser que tem um cromossomo Y simplesmente tombou no chão. E resta apenas duas figuras, o Yorick e o seu macaquinho Ampersand, que vão aí ter uma aventura atrás de suas idealizações, seus sonhos, na verdade do Yorick, né, que o Ampersand só acompanha ele na verdade, no mundo onde ser homem pode ser um risco incrível de vida. E há os engraçadinhos que pensaram, poxa vida, que legal, meu irmão, vai por mim. Eu é que não queria estar na pele do Yorick, de jeito nenhum. Seu último pode ser vislumbre para uns mais pervertidos, mas acredite, não é bom não, não mesmo. Então, primeira dica de hoje, Y The Last Man, são algumas boas edições e você pode ter aí o prazer de caminhar tranquilamente. E se eu falei de Y The Last Man, vamos falar de DMZ, do Sr. Brian Wood. Imagine um mundo também distópico, imagine um mundo separado entre classes altas e classes baixas, imagine um mundo onde você sair de um ponto para o outro, é melhor você levar um rifle e ficar preparado, porque comprar pão pode ser um risco de vida, porque nós temos gangues preparadas para matar todos aqueles que não fazem parte do nosso grupo social, do nosso grupo elitizado. Pois bem, DMZ vai ser uma obra bem difícil, bem complexa e algumas vezes
angustiante de se ler. Porque afinal de contas, o futuro ele pode ser terrível, pode ser distópico, pode ser bélico. E prepare-se, porque às vezes matar é a única opção que você vai ter. E bem, é difícil dizer que a gente acabou de sair de um mundo pandêmico. Concorda comigo? Bem, se você estiver assistindo isso depois de 2030, possivelmente já deixamos a pandemia para trás há um bom tempo. Mas se você estiver vendo aí nos anos 2022, 2023, a pandemia ela ainda nos assombra. Pensa que no mundo pandêmico de visões de 2020, nós vamos também ter um mundo distópico, um mundo desesperador, onde o vírus agora ele é transmitido não apenas pelo ar, mas pelos poros. Lembra um pouco o ebola de vez em quando. Só que esse vírus ele causa um problema sexual terrível. E as pessoas sentem orgasmos desesperados o tempo inteiro. É agonizante, é torturante. E o nosso personagem ele vai caminhar nesse universo também distópico, onde pessoas com dinheiro vivem isoladas num mundo lindo, perfeito. Pessoas pobres, em sua grande maioria, vivem jogados às sarjetas, jogados às traças. E muitas vezes quem tem a doença fica esquecido por tudo e por todos. É desesperador, quase agonizante. O Brasil tem algo do gênero? Sim. Tem um cara muito legal chamado Rafael Fernandes. Eu já tive o prazer de conversar com ele, não pessoalmente, lógico, mas via algumas mensagens e o cara foi muito legal. E ele foi por conta desta obra que na verdade a gente teve uma conversa rápida com ele. E afinal de contas, o que seria viver num mundo distópico no Brasil? O que seria viver num mundo sem luz, sem energia elétrica? Então, Apagão sem lei e luz é uma obra do senhor Fernandes. Ele vai focar em São Paulo inicialmente, mas depois ele vai dar uns pitacos sobre o que aconteceu no resto de algumas outras cidades. E olha, num certo momento eu achei que ele estava exagerando. Mas aí, naquele mesmo período em que eu li a obra, aconteceu um fato no Espírito Santo. E aí nós percebemos que ele não está tão errado não. Nós ainda precisamos muito para nos entendermos como sociedade. E o Rafael foi certeiro na ideia dele. E eu achando que estava errado. Pois é, sem luz, sem lei, sem ordem, a nossa sociedade pode se tornar algo desesperador. Ah, e do Rafael Fernandes também Cyberpunk, que também vai trazer a mesma temática, a mesma ideia, só que agora no futuro mais distante. E a propósito, quanto mais tecnologia, mais harmonia? Quanto mais tecnologia, mais um mundo utópico? Às vezes, talvez não. As obras cyberpunk, elas vêm falando o quê? Quanto mais tecnologia, mais a distopia entra na nossa sociedade. E essa é a obra que ele vem falando, que é Periferia Cyberpunk. Sim, ela também vai falar de um mundo distópico, de uma realidade cruel e que muitas vezes é desesperadora. E talvez por ser um pouco mais próximo da nossa realidade, o medo e às vezes até a preocupação se torna algo bem mais presente. Então, são obras que vão falar de futuro e um futuro distópico, um futuro onde a nossa sociedade ela vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, cada vez mais dentro de si mesma. Fica a dica para essas obras que podem ser interessantes para uns, para outros, e talvez você goste de ver um futuro distópico. Comente, curta, compartilhe, acione o sino, porque assim a Distopia TV pode também te agradar.